O próximo painel a gente vai falar sobre esportes na Web3. Então, vocês já devem ter visto que, principalmente futebol, né, muitos esportes estão entrando para essa área. A gente teve a Major League de Beisebol entrando esse ano. A gente teve alguns times de futebol, né, se cadastrando, licenciando sua marca para poder operar no metaverso. Os últimos foram Barcelona e Real Madrid. Eles entraram junto em parceria no registro do governo espanhol. Então, vou chamar aqui para a gente falar um pouco mais sobre esporte na Web3. Felipe Ribe, Eduardo Mendes e Maurício Portela. Palmas para eles, pessoal. Alô? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde. O Maurício está chegando aí. Boa tarde a todos. Primeiramente, obrigado ao Blockchain Rio por estar aqui, dividir o palco com esses dois grandes profissionais do mercado. A gente veio aqui para compartilhar um pouco do que está acontecendo nos esportes, como a Web3 ela está impactando este segmento. Quando a gente fala de Web3, a gente está falando sobre propriedade, cocriação, descentralização, uma nova maneira de mapear a jornada do consumidor e do fã. A gente tem um entendimento de que há 3 abordagens principais quando a gente trata sobre esporte Web3. A primeira delas é ativação de patrocínios, como as marcas têm usado para massificar a tecnologia e estes produtos. Como os clubes, ligas, federações estão desbravando a Web3 atrás de novas receitas, novos fãs, novos consumidores. E os projetos individuais de atletas, como eles estão se conectando com os seus fãs através dessa nova tecnologia. Antes de começar, vamos fazer 2 perguntas rápidas aqui. Quem tem criptomoedas, por favor, levante a mão. Obrigado. E quem tem algum NFT de esporte, pode ser um fan token, por exemplo? A gente está vendo que o desafio é bem grande, né? Bom, para começar, esse tema, né, de produtos digitais, o fan token, NFT, ele ganha grande repercussão no Brasil quando a Socios.com trouxe este produto há cerca de 13 meses, começando com o Atlético Mineiro, e ele foi repercutido na mídia, pelos torcedores, muito com um viés mercantilista até. E este ano a gente teve aí o derretimento do mercado, então um produto que era visto mais como um fim, um gerador de receitas rápidas, ele começa a ser tratado como um meio, e a gente vai falar sobre utilidade, é uma tecnologia para construir comunidades, melhorar o engajamento dos fãs. Então eu vou passar a bola para o Felipe Ribe, primeiro para ele falar um pouco do case da Socios.com e depois de um ano, né, mais de um ano que a empresa está operando aqui, como as novas estratégias visando principalmente as experiências dos torcedores. Bom, boa tarde. Meu nome é Felipe Ribe, sou diretor da Socios.com aqui no Brasil. Em primeiro lugar, é um prazer estar participando desse evento. Prazer estar aqui do lado do Edu, um cara que eu admiro pra caramba, Maurício também, trocamos várias ideias. A Socios entrou aqui oficialmente no Brasil, o primeiro lançamento de fan token foi em agosto do ano passado, com o Atlético Mineiro, na época eu estava até lá no Galo.
Depois fechamos com Corinthians, Flamengo, São Paulo, né? Hoje nós somos 9 clubes de futebol aqui. Então, além desses 4 que eu citei, a gente tem o Internacional, o Vasco, o Fluminense, o Palmeiras e o Bahia. E também estamos com a MIBR agora, de esportes eletrônicos. De fato, quando a gente entrou aqui, esse modelo da Sócios ainda era um modelo não tão conhecido pelas pessoas aqui no Brasil. Então, a gente teve e ainda tem um cuidado muito grande em educar as pessoas para elas entenderem do que a gente está falando, né? Eu lembro quando eu estava no Atlético, quando a gente lançou o Fan Token, as pessoas vinham me perguntar, mas por que é isso? É o Bitcoin do Atlético e tal? Então eu tinha que mostrar para eles que não, que aquilo é um token de utilidade, enfim, um token de acesso a experiências e tudo mais. Então a gente ainda continua bastante com esse foco educacional, né, para a gente poder converter cada vez mais pessoas, mas com foco grande em mostrar a utilidade para que a gente consiga trazer fãs de esporte, né? Pessoas que vão ter a vontade de ter de holdar aquele token, não esperando que aquele token vá valorizar para ela poder vender, e sim um token que ela vai poder utilizar todos os benefícios que ele traz, que é o que de fato vai fazer esse produto ser o mais sustentável possível. Então, depois de um ano aqui, a gente já evoluiu bastante, com certeza, mas a gente ainda tem, né? E essa sua rápida pesquisa aí antes, acaba mostrando também que a gente ainda tem um longo caminho a ser percorrido. Acho legal compartilhar, Ribe, as recentes ações que vocês fizeram com Flamengo, Corinthians e São Paulo, para dar uma dimensão, né, do que é e fazer uma imersão no torcedor, realmente não só que ele use esse token para ele ter uma experiência diferente. Então, a gente fez algumas ações recentes bem legais, né? A gente teve o jogo do Penta com o Flamengo, comemoração dos 30 anos do Penta Campeonato Brasileiro de 92. Então, a gente pegou o estádio da Gávea, o histórico estádio da Gávea, botamos o vestiário todo personalizado e fan token holders do Flamengo puderam resgatar o direito de jogar uma partida oficial ali, com uniforme personalizado e tudo mais, e convidamos 7 jogadores que foram campeões de 92, então tinha Nélio, Fabinho, Wilson Gotardo, enfim, vários desses caras para estar nessa pelada aí, e foi muito legal, com transmissão ao vivo da Flá TV, então foi algo muito bacana, enfim, a repercussão muito legal. Recentemente a gente fez uma ação, 2 ações boas também de Dia dos Pais, né, com São Paulo. A gente tem a nossa marca no uniforme do São Paulo hoje, e aí no Dia dos Pais, que era o lançamento do terceiro uniforme do São Paulo, a gente deu aos fan token holders, né, do São Paulo o direito de resgatar o direito de botar o nome dos pais deles na camisa de jogo, né? Então os jogadores atuaram com aquela camisa, né, com o nome dos pais, e aí depois do jogo essas camisas usadas em campo, né, então tem um valor colecionável também, foram entregues a esses fan token holders para que eles pudessem presentear os seus pais. E no Corinthians também fizemos uma ação muito legal, né? A gente tem um camarote na Neoquímica Arena, e aí os fan token holders puderam resgatar o direito de ir no jogo, levar seus pais, e a gente convidou o Basílio, que é um ídolo da história do clube, para estar presente lá com o filho dele, com os filhos dele. Então também foi um momento muito legal de a gente proporcionar para essas pessoas poderem assistir um jogo do Corinthians lá na Neoquímica, num camarote super bacana, com comida, bebida, tudo liberado, e além disso, a oportunidade de ter um ídolo histórico do clube ali assistindo o jogo com eles, podendo trocar ideia e tudo mais. Então a gente está focando muito nessa parte de experiências e certamente, cara, até o final do ano a gente já vai fazer muita coisa bacana que está programada aí. Como que vocês conciliam isso? Porque os clubes eles já têm o sócio-torcedor, ele já tem os produtos, ele já faz algumas experiências, algumas ativações. E aí você traz um novo produto, um produto digital, e como conciliar isso para não ter conflito, né? É um grande desafio. Cara, é um grande desafio. Quando eu falo da parte educacional, não é só do usuário final, né? A própria parte educacional dos clubes em si também é muito importante, a gente precisa trabalhar, né? Quando a gente chegou aqui, as pessoas não entendiam ainda muito bem o que a gente estava proporcionando. E esse modelo mesmo, quando ele veio para o Brasil, como ele foi criado na Europa, onde não existe a figura do sócio-torcedor, né? Você tem lá um season ticket holder, que é só ingresso, você tem um membership, que é algo muito simbólico, né? Você paga ali $40 por ano para ter uma carteirinha, receber um e-mail de parabéns do capitão no dia do teu aniversário e tudo mais. Quando esse produto chega aqui, ele chega de fato
com um desafio grande de como ele deixa de ser um competidor do sócio-torcedor e passa a ser um agregador. Então, obviamente, né, isso passa por uma questão educacional dentro do clube, né, é o que a gente sempre fala, né, a Sócios ela é apenas um meio, a gente é uma plataforma, mas a utilidade e a percepção de valor em relação a esses tokens depende do parceiro, né, depende do quanto o parceiro está disposto a dar acesso, a ser aberto, enfim. Então, a gente depende muito disso. E algo que a gente está começando a fazer agora é justamente essa integração com o sócio-torcedor. Como que a gente consegue não ser um concorrente, ser um complemento, ser uma espécie de camada premium, digamos assim, do sócio-torcedor, oferecendo experiências que hoje as pessoas não têm sendo sócias torcedoras, mas que elas podem ter tendo fan token. Então a gente tem até a brincadeirinha, né, que são as Money Can't Buy Experiences, as fan tokens can buy experiences. Você pode traçar um paralelo do perfil do torcedor, considerando o cenário brasileiro, com os outros países em que a Sócios ela atua e que foram pioneiros. Isso chegou no Brasil há praticamente um ano. Cara, a gente tem um perfil muito variado, né? Eu até me surpreendi quando eu entrei na Sócios, eu imaginei que a gente fosse ter um público bem mais jovem. Só que as pesquisas que a gente roda aqui no Brasil, a gente vê que a faixa etária que mais tem hoje fan token holders é entre 40 e 50 anos, depois entre 30 e 40 e só depois entre 18 e 30. Então, eu acho que essa é uma curiosidade legal de compartilhar. Mas a gente, cara, tem, na hora, quando a gente vai ver os resgates e tal, as pessoas que comparecem aos eventos que a gente faz, é um público muito variado, assim. A gente ainda tem um desequilíbrio enorme em relação a gênero, então a gente tem muito mais homem do que mulher, então isso até é algo que a gente está começando a trabalhar mais, focar mais nisso, né? Inclusive envolvendo experiências com futebol feminino, por exemplo, enfim, para que a gente consiga atrair um outro tipo de público, poder deixar esse público um pouco mais diverso, esse também é um desafio, mas em termos de faixa etária e até de renda média mensal, é um perfil bem variado, a gente tem todo tipo de pessoa ali dentro. Bom, a Sócios.com com seu fan token desbravou essa cena no esporte brasileiro no ano passado e depois a Live Mode trouxe um formato que também era uma novidade, que são os vídeos colecionáveis. Alguém já colecionou algum momento em vídeo ou sabe o que é isso? Por favor, pode levantar a mão. Tem um solitário lá, ó. Provavelmente foi um case inspirado no sucesso do NBA Top Shot. Perfeito. E o Maurício, quero que ele conte, relate, enfim, como foi a criação do projeto, que foi implementado na Copa do Nordeste e no Campeonato Paulista. Então, eu queria que você trouxesse um pouco como que é vender um vídeo colecionável para um torcedor de futebol brasileiro. Acho que o nosso extrato aqui, primeiro, agradecer o convite para estar aqui. A responsabilidade é grande de estar falando aqui, do lado do Rib, que entende 1000 vezes mais do que eu desse universo, com quem eu aprendi muito, inclusive. Mas a gente construiu, muito inspirado sim no NBA Top Shot. O NBA Top Shot acho que é um dos grandes casos do mundo de uso da tecnologia Web 3.0, de NFT, por uma liga de basquete, né, uma liga esportiva. E eles aproveitaram muito bem a cultura americana de colecionáveis e transformaram os grandes momentos da NBA em colecionáveis via NFT. E o caso mais legal que a gente tem é justamente com o Campeonato Paulista. Então, no ano passado, quando a gente foi para o mercado, a gente procurou um parceiro oficial de blockchain para o Campeonato Paulista. E a Binance se juntou ao Campeonato Paulista, virou um dos patrocinadores do Campeonato Paulista e entrou como parceiro do Campeonato Paulista nisso. E lançou um produto como forma muito de educar o público sobre o que dá para fazer com a blockchain, o que é um NFT, como é que você entra na plataforma da Binance e, no final, como você conhece esse ambiente e entra dentro desse ambiente. Tinha como principal objetivo um pouco de educação também do público sobre o que é esse mundo novo, usando um conteúdo tão popular no Brasil como futebol. Então, a gente criou vários momentos onde, durante os jogos, aconteciam lances decisivos. Então, na final do jogo, do Campeonato Paulista, o gol do título,
do Palmeiras, a gente rapidamente, durante o jogo, editava aquele vídeo, subia na plataforma da Binance e ia para o mercado da Binance para ser vendido como NFT. E era vendido em poucos minutos, tudo era vendido que aparecia lá. Então você criava esse colecionável diferente e que no Campeonato Paulista teve como principal objetivo a popularização do uso de blockchain e dos NFTs no Brasil. Acho que é até um pouco diferente dos Estados Unidos, onde a NBA conseguiu criar um case de geração de receita efetiva com o NFT. A própria cultura de colecionáveis nos Estados Unidos é muito mais evoluída do que a nossa, né? Então o desafio é até um pouco maior. E a gente tem a gente parece que no Brasil a gente está vivendo isso, né? Tem um grande mega hit colecionável, que são as figurinhas da Copa. Então provavelmente aqui todo mundo que gosta de futebol está impactado pelas figurinhas da Copa agora, antes da Copa. Mas nos Estados Unidos é muito diferente, né? Você tem colecionável de tudo que você imaginar, cards e muito mais. Então, eles aproveitaram muito bem essa cultura do colecionável e transpuseram para o mundo do NFT. E aqui no Brasil é mais difícil, mas como ferramenta de popularização, de comunicação, foi muito eficiente. Então, a Binance fez na temporada passada e está planejando para fazer de novo agora, dentro desse contexto. Maurício, vocês conseguiram identificar o perfil desse público e consumir esse produto? É mais o cara nativo digital que já entende sobre, enfim, cripto, NFT, tokens, ou teve um apelo para o cara que é torcedor de futebol, apaixonado, mas que não tinha noção do que era? Acho que o retorno maior que a gente tem da Binance é justamente de tá trazendo gente nova para a plataforma deles. Então, de fato, aquilo serviu como uma atração para o público do futebol para entender do mercado de cripto. Dele entrar e olhar e falar, pô, isso aqui é diferente, tem muita coisa aqui, tem as oportunidades de investimento, que no caso da Binance, acho que muito diferente da Sócios, é uma coisa importante para eles, né? Eles são uma corretora de criptoativos. Então, foi muito bom para trazer o público do futebol. Quem acabava comprando o NFT, muitas vezes era quem já estava na plataforma, até pela velocidade, pela oportunidade. Mas como plataforma de educação e comunicação foi muito eficiente. E esses vídeos, eles ficaram mais numa coisa de colecionável mesmo, porque quem comprou ficou com aquilo como registro para guardar, ou teve um aquecimento de mercado secundário, que ele acontece muito no NBA Top Shot? Cara, tem um mercado secundário acontecendo. Essa nem era a nossa expectativa, nem da Binance, não foi feito para isso, mas tem um mercado secundário acontecendo. Isso é bem interessante. De fato, nos Estados Unidos é totalmente diferente, né? O mercado secundário é enorme lá. Criadora do NBA Top Shot lançou há cerca de 10 dias, 2 semanas, da NFL. Só para vocês terem uma noção de como isso já está enraizado na cultura, eles colocaram 22.500 packs, né? Esses vídeos, como se fossem figurinhas mesmo. Eles foram vendidos assim, rapidamente. E agora eles vão lançar os próximos tokens. Eles apostam muito que, repito, o sucesso até supere. Nós estamos falando NFL e NBA, 2 das 3 maiores ligas do mundo em termos de dinheiro e em termos de engajamento de fãs. Vocês acham que é um formato que, se amadurecer no Brasil, ele pode funcionar no longo prazo? Eu acho que tem uma mistura, tem uma mistura de verdade entre o lado dos colecionáveis, que cria, sim, que os Estados Unidos têm uma vantagem grande pela cultura, mas olhando para o caso do que o Ribe estava contando, da Sócios, de como usar os esportes para experiências, né? E como você cria esse ecossistema que a gente está vendo a Sócios construir, também é um outro uso do esporte com Web 3.0 muito forte. Fora tudo que ingressos e coisas que a gente vai ver daqui a pouco, que eu tenho mais dificuldade de explicar, mas eu acho que tem tanta coisa para fazer. Eu não tenho convicção que o mundo do colecionável no Brasil vai acontecer por causa da Web 3.0. Não sei. Eu concordo e eu acho que a gente está ainda numa fase de experimentação. Eu acho que tem muita opinião, pouca certeza, e eu acho que talvez por isso a grande maioria de nós esteja aqui hoje, né? Eu acho que é isso que torna isso tudo muito apaixonante, esse momento que a gente está vivendo. Então, eu acho que é natural, né? Quando uma empresa como a Live Mode, que tem propriedades incríveis esportivas, resolve entrar nessa, eu tenho certeza que eles não entraram cheio de certezas.
Foi engraçado isso. Com certeza eles entraram aí para, cara, vamos experimentar, vamos ver. E eu acho que a própria resposta do público vai fazendo com que eles vão tomando o caminho e vendo o que funciona melhor. Se é só o colecionável, se eu tenho que atrelar algum tipo de experiência, ou se vai para depois para um outro tipo de case também. Então, eu sempre acho que é melhor do que você só ficar olhando de fora, é você sujar as mãos, né? Você chegar, fazer e ver o que vai acontecer. Eu lembro quando a gente fez o primeiro projeto no Atlético, em maio do ano passado, a gente leiloou uma obra 100% digital na OpenSea. A gente foi o segundo clube do mundo a fazer isso, só o PSG tinha feito. E a gente fez uma coletiva de imprensa para explicar o que era aquilo que a gente estava fazendo. E a primeira pergunta que foi feita para mim foi: tá, mas quanto que o Atlético vai ganhar nisso? E a minha resposta foi: não faço a menor ideia. E as pessoas ficaram até um pouco chocadas por isso, né? Porque no futebol, o Maurício trabalha com esporte há muitos anos. É muito difícil quando você não chega cheio de certeza, né, Maurício? Afirmando e tudo mais. Eles não estavam acostumados com isso, mas claramente o objetivo é, cara, vamos experimentar. Vamos experimentar como? Vendo os outros fazer? Não, vamos fazer acontecer, vamos ver no que vai dar. Então, eu acho que a gente está muito nessa fase. Então, é difícil a gente tentar prever o que vai acontecer mais para frente. O que a gente pode fazer, cara, é botar a plataforma para rua, botar produto na rua, ir testando e vendo como que as pessoas reagem a isso, colhendo feedback até a gente encontrar um caminho que de repente vai ser esse caminho sustentável no médio e longo prazo. E que eu acho que o mais importante é a gente ir buscando as utilidades sustentáveis, né? Eu acho que a gente há um tempo atrás, isso diminuiu agora, mas há um tempo atrás tinha uma especulação grande sobre NFTs de forma geral, né? E aí todo mundo, muita gente ou uma boa quantidade de pessoas gastando fortunas comprando NFTs. Parecia uma bolha especulativa e parece que foi mesmo, né? Então, como é que a gente olha para frente? O que é sustentável, né? O que vai fazer sentido? O que não vai fazer sentido? A gente não sabe se colecionar vídeo vai fazer sentido. A gente achou que era um bom case para contar a história do que era a cripto e que atendia muito a Binance ali, inclusive que era um patrocinador do campeonato. Então, eu e o Ribe falamos muito disso, de quando a gente vai e faz, a gente aprende muito mais do que quando a gente fica pensando e tendo certeza de alguma coisa. Então, acho que esse é o momento, essa união esportes com Web 3.0 está nesse momento de descobrir. Com certeza vai ter coisa grande, mas o que é? Pô, se alguém souber, me conta, porque ou não me conta e faz, porque vai ficar muito rico. A gente falou muito sobre utilidade e também a questão do engajamento do fã, né? Que vocês estão falando, né? Testar, validar, para ver se funciona, se atende a esse segmento. Tem uma insider, ela é referência na Web3, o Ibi gosta muito dela, que é a Li Jin. Até aconselho vocês que queiram se aprofundar mais a seguir no Twitter e conferir os artigos que ela publica. Ela tem muita autoridade, é uma das pessoas que mais sabem falar sobre Web3, engajamento, enfim, descentralização, co-criação. Ela está usando um novo termo para substituir fandom. Ela usa a expressão fanon, que seria a reimaginação do fandom. Segundo ela, não há mais barreiras entre fã e criadores. Os fãs estão exercendo influência significativa e até mesmo co-criando. Queria repercutir isso com vocês, o que vocês acham sobre esses conceitos trazidos por ela? Eu falei muito da Sócios aqui como plataforma de experiências, mas a gente também tem uma parte muito legal, que é a parte das enquetes, né, das votações exclusivas relacionadas às propriedades esportivas que são nossas parceiras, né? Então, quem também tem fan token, também tem poder de voto nisso e acaba também participando, enfim, de algumas coisas relacionadas. Então, por exemplo, a gente já tem um time nosso no Chipre, o Apoel, que eles chegaram a fazer um amistoso de pré-temporada e quem tinha fan token pôde votar na escalação dos 11 iniciais. A gente tem o Young Boys Burn na Suíça, que é votação para escolher o design da camisa de visitante dessa temporada. E aí uma curiosidade também, o ensaio fotográfico, ao invés de ser com jogadores, com artistas, foram escolhidos fan token holders que votaram naquela camisa e eles foram os modelos daquele ensaio fotográfico.
Aqui no Brasil, lá no Atlético, na época que eu estava lá, a gente chegou a ter enquete para definir design de braçadeira de capitão. E aí, a cada jogo, aquela braçadeira utilizada em campo era autografada pelo capitão do jogo e enviada para uma pessoa, para um fan token holder. A gente fez bandeirinha de escanteio com São Paulo agora, todo o layout do camarote do Corinthians, a envelopagem do ônibus do Atlético Mineiro, enfim. Então a gente também tem essa parte que o fan token libera, né, dá esse poder de voto para que essas pessoas possam influenciar e ter mais voz dentro das propriedades esportivas que elas são fãs. Acho que no futebol o fã influenciar o conteúdo é uma coisa que vem antes do Web 3.0, né? É uma coisa muito forte. E acho que com a proliferação de mídias, né, de redes sociais e coisas, isso ficou ainda mais agressivo, né? Então, hoje os fãs, os torcedores viraram grandes influenciadores ali no que está acontecendo em qualquer clube de futebol no Brasil. Então, não tem como não concordar com a visão dela. A curiosidade que eu tenho no momento é como, de fato, a Web 3.0 vai dar o próximo passo nisso, porque eu acho que vai, mas como é que vai ser? Para mim é uma pergunta que a gente vai ter que fazer muita coisa para descobrir. Eu acho que até menos a tecnologia, é mais o quanto os clubes, as organizações esportivas lá na ponta estão dispostos a abrir mão de pelo menos um pouco do controle que eles têm hoje para trazer os fãs para fazer parte dessa cocriação, né? Então, menos top-down, mais bottom-up, né? Até eu vejo isso também é algo que acontece muito, né? A gente vê muita gente falando, não, porque eu vou lançar o token vai dar acesso e tal. Só que aí na hora que você lança e na hora que você vai ter que dar o acesso, você esbarra com, não, vestiário é sagrado, marketing a bola na casinha, enfim, esse tipo de coisa. Então tem muitas propriedades esportivas hoje que ainda estão na fase do discurso, o que é bom, né? Porque até pouco tempo atrás nem discurso tinha, mas ainda precisam evoluir para ter esse entendimento de que, beleza, eu estou dando um fan token. O que o fan token dá? Ele dá acesso. Então, se ele dá acesso, eu tenho que, de fato, atrelar acesso a benefícios a esse produto, senão ele acaba as pessoas acabam não percebendo o valor nisso. Então, isso eu volto lá no que eu estava falando antes, né? Que faz parte da parte educacional que a gente precisa ter não só com o usuário na ponta, mas com esse nosso parceiro também. É mostrar para ele que, cara, beleza, a gente é só um meio, mas quem determina se esse meio vai ser utilizado, bem utilizado e bem quisto pelas pessoas, depende muito mais dessa propriedade esportiva do que da gente ou da própria plataforma que a Live Mode criou, por exemplo. Eu acho que tem uma oportunidade acontecendo que é a profissionalização que o futebol brasileiro está passando. Porque no passado, né, e ainda em boa parte dos clubes, o dirigente não deixa de ser um fã, né? Não deixa de ser um torcedor que participou de uma eleição, que foi eleito. Então ele está lá querendo tomar decisões, como torcedor, fã, dirigente. Eu acho que quando você começa a ver as SAFs, onde você passa a ter empresas que têm dono, que querem maximizar o valor daquilo ali, esse processo começa a ficar mais natural, né? Mais óbvio, né? Por que vai aumentar o valor do meu negócio? É delegar essa decisão para os fan token holders ou para os torcedores, ou fica mais negócios, né? Menos emoção. Você tocou num ponto de os clubes darem acesso ou não. Tem que para quem gosta de NBA, o Stephen Curry, né? Ele não é uma instituição, mas ele é um atleta, mas é uma liderança incrível na Web3 em relação a projetos. Quem tiver curiosidade, gostar do atleta, enfim, de NBA, vale a pena conferir. Trazer um rápido case dele que aconteceu essa semana. Ele se graduou, depois de 13 anos, em artes. Então, ele teve uma cerimônia especial, privada, e foram alguns membros da comunidade digital. Ele tem 2 projetos de NFTs, de colecionáveis digitais. E lá, neste evento, os presentes puderam reivindicar um GIF digital que comprova a presença deles, de um momento histórico para o atleta. E alguns dias antes da cerimônia, que foi na quarta-feira, na Carolina do Norte, estes fãs da comunidade, eles criaram uma página trazendo todos os detalhes das 2.974 cestas de 3, que representam a quebra do recorde dele no ano passado,
enfim, trazendo os NFTs, contra quais adversários elas aconteceram, o período do jogo. Ou seja, foi uma co-criação da comunidade e para qualquer fã, não necessariamente precisa de ter um NFT para acessar esse conteúdo. Então, isso é muito legal. A gente tem que falar também, é importante falar sobre projeções futuras. O que espera em relação a amadurecimento, como isso vai impactar os esportes daqui 2, 3 anos. E tem alguns temas que eles começam a ficar mais quentes, depois de um ano e meio disso sendo falado diretamente pela mídia e pelos torcedores. A gente tem algumas pautas como tickets NFT, NFT tickets, tokenização de receitas, sócio-torcedor 3.0. Queria que vocês opinassem o que vocês imaginam aí para essa indústria nos próximos 2, 3 anos. Cara, novamente, assim, eu acho que é difícil a gente falar com certeza. Tem algumas coisas que eu acho que são bem plausíveis de acontecerem. Por exemplo, venda de ingressos em blockchain, para mim, é algo muito claro, que em 3 a 5 anos, todas as grandes empresas de ticketing do mundo vão estar utilizando a tecnologia, porque você vê benefícios, né? Que é você acabar com falsificação, você ter um controle sobre o mercado secundário, você consegue tentar impedir ou criar layers de dificuldade para o cambista, mas se por um acaso ele existir, você faz com que o organizador do evento se torne um sócio disso, então a cada revenda ele consegue ganhar royalties em cima disso. A própria questão dos colecionáveis, né? Quando eu era moleque aqui no Rio, eu colecionava ingresso do Maracanã, ingresso físico. Hoje ninguém mais coleciona QR Code, não tem graça nenhuma. Então, quando você faz com que isso seja um token atrelado a uma imagem estática ou um vídeo, isso acaba se tornando relevante novamente. Então, essa para mim é uma aplicação que eu vejo, para mim é no-brainer, assim, vai acabar acontecendo uma hora ou outra. A gente já teve nessa semana mesmo, a Ticketmaster anunciou uma parceria com a Dapper Labs, ainda não é para ter ingressos, né, os tickets para entrar nos eventos, mas já é um primeiro passo, né, já é um proof of attendance ali que é atrelado a quem compra e tudo mais, que eu acho que também faz parte desse processo de onboarding, né? Ao invés de você já ter uma ruptura direta, você vai introduzindo elementos para as pessoas irem se acostumando até que se tenha uma segurança de que, beleza, vamos fazer o switch agora para passar a utilizar. Então, ticketing para mim certamente é algo muito poderoso. Acho que tem a tokenização de receitas, né, que a gente vê acontecendo, tem alguns cases já no Brasil, me parece uma coisa que tem tudo para acelerar também, né, porque parece uma forma simples de você, do clube, antecipar receitas, assim, evitando, às vezes, uma burocracia que é difícil para um clube que ainda não é SAF, especialmente, a ter acesso àquela receita. Então, isso é uma coisa que acho que tende a continuar acontecendo, né, acho que foi... acho que está incorretamente impactado pela queda do Bitcoin e companhia, né, das criptos, porque no fundo não tem correlação, mas eu acho que é um lugar onde a gente vai continuar vendo para frente isso acontecer. O próprio Fabrício Tota, do Mercado Bitcoin, encontrei com ele ali, não sei se ele está aí, mas o Mercado Bitcoin foi pioneiro nisso, né? Eles, lá em 2020, se eu não me engano, eles lançaram o Vasco Token, que nada mais é do que um token atrelado à receita de mecanismo de solidariedade. Então, uma antecipação de receita futura, onde o clube consegue solucionar um problema de fluxo de caixa, que é muito comum em clubes de futebol no Brasil, trazendo pessoas físicas para serem investidoras, apostando que aquela receita futura não só vai ser o que foi avaliada na hora do valuation para a emissão do token, mas que pode ser ainda maior, e aí elas acabam podendo lucrar com isso também. Então, eu acho que é um case bem legal. Depois eles fizeram também com o Santos e tudo mais. Enfim, tem outros cases de tokenização de receitas futuras, mas não atrelados ao esporte especificamente, mas muito relacionado à arte, né, à música. Então, você tem a Royal.io, que o Edu conhece bem, que basicamente é uma plataforma onde artistas tokenizam receitas futuras de plataformas de streaming. Então, eu, por exemplo, eu tenho um token do Nas, que é um rapper que eu gosto bastante, da música Ultra Black, e toda vez que essa música toca no Spotify, no Amazon Music,
0,0143% da receita que é feita por cada play desse, eu sou dono disso. E a cada final de trimestre eu recebo na minha carteira. Você tem outros exemplos também, tem um podcast chamado My First Million, que é um podcast de tecnologia bem legal, inclusive de uma newsletter muito boa, chamada The Milk Road. Não sei quem assina aí, mas quem não assina vale a pena, é bem bacana. Que eles fizeram um experimento legal, eles tokenizaram 5 minutos do podcast, num NFT chamado 5 Minutes of Fame. Quem comprou podia fazer o que quisesse, podia participar, podia revender para uma empresa, podia revender para várias empresas e tudo mais. E qual que é a lógica aí? Se eu crio um NFT desses 5 minutos hoje, que a minha audiência é X, se essa audiência do podcast subir para 2X, automaticamente esses 5 minutos também estão se valorizando. Então, se eu sou dono desses 5 minutos, ou de qualquer que seja esse segmento, o meu estímulo para divulgar esse produto e fazer com que esse produto seja um sucesso e aumente de audiência é muito maior, porque eu deixo de ser apenas um fã consumidor e passo a ser um sócio investidor naquele conteúdo. Então, se a gente pegar isso e começar a transferir para o esporte, né, novos atletas ou novas propriedades esportivas ou propriedades esportivas que não são mainstream, que hoje dependem única e exclusivamente de marcas patrocinarem, a partir do momento que elas passam a ter essa possibilidade nas mãos, elas podem contar com pessoas físicas, fãs, que apostam naquilo ali, que vão comprar um token, vão antecipar essa receita, vão viabilizar o início de uma competição ou o início de uma carreira em troca de ter um percentual dos ganhos futuros desse atleta ou dessa propriedade esportiva. Então, eu acho isso muito, muito poderoso, porque você passa a ter pessoas que não só são suas fãs, mas mais do que isso, né, se tornam evangelizadoras porque elas compartilham do sucesso financeiro que vier daquilo ali. Essa questão do sócio torcedor 3.0, vocês acreditam que isso pode ser um formato em que vai haver uma junção disso tudo, né, do entendimento do que o clube já oferece, junto com esses produtos oriundos da nova tecnologia? O que vocês imaginam em relação a isso? Cara, quando a gente fala de tecnologia, não só de Web3, o ideal é que isso tudo esteja junto, atuando dentro de clubes, né? Isso não é uma realidade que a gente vê, né? A realidade que a gente encontra na grande maioria dos clubes de futebol aqui no Brasil ainda é 1 milhão de bases de dados separadas, diferentes provedores de tecnologia, enfim. E você acaba não podendo usufruir dos benefícios de você ter tudo isso integrado num single sign-on, enfim, num data lake ali, onde você vai poder explorar isso melhor. Mas, com certeza, eu enxergo, né, levando isso para a Web3, vai falar de um sócio-torcedor 3.0, eu acho que faz todo sentido. Ele está integrado com fan tokens, com ingressos NFTs, com colecionáveis, com NFTs vinculados a experiências. Eu acho que tem um grande poder justamente nisso que eu estava falando, né? De você fazer com que as pessoas que estão fazendo parte, aquele sócio que faz parte, que investe dinheiro, investe tempo, ele possa, além de usufruir dos benefícios, ser remunerado por ter dedicado tempo, ter dedicado dinheiro, né? Então, vou dar um exemplo. Se você é sócio de um clube daqui do Rio, qualquer um que seja, e por ser sócio, vamos supor que você tenha conquistado o direito de ir visitar o centro de treinamento, mas vamos dizer que você não tem esse interesse. Hoje, ou você usufrui desse dinheiro, desse direito, ou você morre com ele, você não tem o que fazer, mas você conquistou isso. Então, se a gente tokeniza esse direito, porque eu que conquistei, que sou o dono daquilo, mas não quero usufruir, não posso vender para o Edu, que tem todo o interesse de ir lá, mas não quer ser sócio, não quer demorar tanto tempo para poder ganhar esse direito. Você quer comprar de mim, por que eu não posso vender para você? Então, isso é algo que essa tecnologia acaba podendo permitir. Então, eu sou também bastante empolgado com as possibilidades que surgem disso daí, né? De você poder tokenizar não só programas de sócio-torcedor, mas programas de fidelidade em geral, fã-clubes e tudo mais, né? Trazendo sempre com esse mindset, trazendo as pessoas para fazerem parte não só da criação, mas também fazerem parte daquele sucesso financeiro que vai ser gerado daquela iniciativa. Vocês acreditam que surge um novo, vamos dizer, um novo ponto de contato, um novo perfil de torcedor que gosta de tecnologia e também é apaixonado pelo clube? Ou isso precisa ser levado de maneira educativa
para a grande massa que é apaixonada pelo clube? Eu acho que é a segunda opção. Eu acho que a gente vai cada vez mais ser parte da nossa vida. Assim, um paralelo para mim possível, certamente impreciso, mas possível, é você imaginar quando a internet estava surgindo, se espalhando, se quem ia consumir conteúdo de futebol ou de esporte pela internet seria um torcedor diferente. Foi todo mundo, né? Todo mundo consome hoje. Eu acho que a gente está num momento parecido com esse, mas bem no início, né? Então, o que vai acontecer lá na frente, vai estar todo mundo usando isso de alguma forma. Eu acho que o exemplo que o Ribe deu do ingresso, né? Para mim é muito óbvio, né? Na hora que é muito mais simples, faz muito sentido, né? Aqui no Rio, a gente ainda sofre porque no jogo cheio o ingresso é de papel, uma loucura completa lá por conta de segurança. Mas, assim, o Rock in Rio, que está começando hoje, o ingresso está no meu celular, né? Então ele poderia ser tokenizado e a partir daí você criar todos os benefícios que vêm com isso, inclusive o mercado secundário que no Brasil acaba sendo proibido, né? E não tem por quê, né? Mas Então, você sai do Brasil, você quer ir num show, se não tiver na bilheteria, você tem opções de comprar legais, normais, dependendo da procura, mais caro, mais barato. Tudo isso fica tão mais simples se você usa a Web 3.0, né? Então, eu acho que não vai ter dois tipos. Acho que tem os novos entrantes, aquela curva de adoção de tecnologia, né? Mas eu acho que nada no meio do caminho. Daqui a alguns anos a gente vai estar usando isso normalmente. Eu acho, inclusive, que esse é o grande desafio de todos nós que estamos aqui, temos interesse, estamos construindo em Web3 ou pretendemos fazer, como que a gente consegue simplificar UX, linguagem e tudo mais, para que isso se torne mais palatável para pessoas comuns e a gente consiga fazer com que essas aplicações sejam mainstream. Então, cara, se tiver, sei lá, venda de ingressos como NFTs, se você vai exigir que todo mundo tenha que baixar o MetaMask e aí ter a custódia da sua carteira e tudo mais, cara, é muito difícil você convencer pessoas que não estão acostumadas a isso, de que isso é a melhor experiência para ela, porque não vai ser. Porque quando ela vai comprar um ingresso, ela não está se importando muito com a tecnologia que está por trás, ela está comprando algo porque ela quer ter acesso a um evento. Do mesmo jeito, quando você manda um e-mail, você não quer saber o que é o protocolo SMTP, você quer mandar uma mensagem, quer que alguém receba essa mensagem. Então, eu concordo muito com o Maurício, assim, eu acho que a gente não vai ter duas categorias diferentes de torcedor, justamente por isso, né? Porque a tecnologia, as aplicações, elas vão ser feitas para que qualquer pessoa que não tenha conhecimento tecnológico possa utilizar, não pela tecnologia em si, mas sim pelo produto que aquela tecnologia está entregando lá no final. Beleza, e eu acho que o futebol vai ter muito... Eu falo futebol por causa do Brasil, de ser o principal esporte, né? Mas o esporte ele vai ser muito útil na educação das pessoas sobre isso. Ele sempre foi, né? Para muitas tecnologias, para muitos negócios novos, eu acho que ele tem essa oportunidade a Web3 e o futebol tem essa oportunidade de estar junto no Brasil de popularização. Acho que o trabalho da Sócios diz muito disso, que a gente pensa lá na Live Mode passa muito por isso também, de como é que tem uma coisa nova chegando que impacta a vida de todo mundo e como é que você usa o futebol para acelerar esse processo. A própria aplicação da Sócios, sem fazer um jabá aqui, ela é uma aplicação muito fácil de ser usada. É um aplicativo, você entra, você não precisa ter conhecimento nenhum de Web3 e tudo mais, você vai entrar ali, você vai criar a sua conta, você vai ter sua carteira aberta, você vai comprar Tilis, com a Tilis você vai converter em fan token e beleza. E aí ali dentro mesmo você participa das votações, você resgata os benefícios e tudo mais. Então é algo que é feito não pro cara que é fissurado em cripto e tudo mais. Não, ele é feito para um fã de futebol, né? Não somos uma empresa de blockchain que atua em esporte, somos uma empresa de esporte baseada em blockchain. Então acho que essa é a grande questão. E mistura uma coisa com o esporte virando um entretenimento, né? Efetivamente, como que essa nova tecnologia, ela pode transformar e ajudar a chegar não no mesmo nível do que acontece nos Estados Unidos, mas para a gente melhorar e tornar isso mais profissional no Brasil. Esporte como entretenimento, quem pode falar melhor aqui é o Maurício. Na Live Mode, tem Copa do Nordeste, que é um case absurdo. Então deixa ele para falar aí, que fala melhor que ninguém. Não, eu acho que a gente entende esporte como entretenimento o tempo inteiro.
Desde os fundadores da Live Mode, eu, entre eles, a gente vem do esporte interativo, que já acreditava que transmissão de futebol, ou de basquete, ou de que seja, era um produto de entretenimento, né? Então, eu acho que, nesse caso, minha visão, até o Web 3.0 nem é tão importante para essa conexão esporte e entretenimento, não. Já é assim, deveria ser, alguns grupos vão tratar mais, outros tratar menos, mas é a coisa mais importante das menos importantes, né? A gente adora futebol, a gente briga, mas no fundo são 22 caras correndo atrás de uma bola, né? Mas é só para a gente se divertir. Então, assim, eu acho que ter tranquilidade e convicção de manter uma grande indústria do entretenimento, que é o esporte. Eles deram mais 5 minutos ali. Eu gostaria que se vocês podem antecipar para o pessoal que está aqui, planos futuros, sócios, Live Mode, o entendimento disso, próximos passos. O meu vai ser mais rápido. Não, eu acho que a gente vai ter muito esportes e Web 3.0 trabalhando junto, e acho que a nossa crença é que ter certeza que os clubes, as ligas, as federações que mais profissionais, como elas vão poder ajudar rápido na pulverização desse tema, dessa tecnologia, e criar experiências e criar novos testes para frente. Cara, em relação a sócios, a gente hoje, como eu falei, trabalha com os principais clubes de futebol aqui no Brasil. Obviamente também que outras propriedades que a gente tem de fora do Brasil também acabam ressoando muito bem aqui dentro, né? Então a gente tem o UFC, tem Manchester City, Barcelona, PSG, enfim, são propriedades que a galera se amarra aqui também. Então, obviamente que a gente tem, acho que 2 frentes. Uma é uma frente educativa, então é como que a gente consegue mostrar para as pessoas que, cara, um fan token ele não é uma criptomoeda, ele é um token de utilidade, é um token de acesso, e como que a gente, através disso, consegue atrair cada vez mais fãs de esporte para poderem ter esse produto e, tendo esse produto, poderem usufruir de todos os benefícios que a gente faz. E na outra ponta é como que a gente agrega cada vez mais utilidade a esse token, né? Como que eu consigo fazer com que mais experiências incríveis sejam desbloqueadas, com que mais enquetes relevantes sejam colocadas ali dentro. Uma outra coisa que a gente tem explorado bastante também é como que a gente consegue oferecer benefícios que não necessariamente estejam atrelados aos clubes que são nossos parceiros. Então, por que não a gente ter uma parceria com uma empresa de delivery, ou uma empresa de varejo esportivo, ou uma empresa de streaming, e permitir que os nossos fan token holders tenham esses benefícios, mas que a gente também seja um benefício para essas outras, para os clientes dessas outras empresas. Então, a gente está muito numa fase de exploração. E, cara, eu tenho algo que na minha cabeça que é muito claro desde a minha época de Atlético, quando eu trabalhava com inovação lá, e obviamente hoje trabalhando mais focado em Web3, que é maratona, não é 100 metros rasos. Então, nada que a gente está construindo agora, a gente acha que já chegamos no pico, ou que é para fazer muito dinheiro agora e acabou. Pelo contrário, a gente está construindo uma aplicação de longuíssimo prazo, né? E a gente sabe que justamente por isso a gente tem todo esse caminho, step by step, vai educando as pessoas, vai fazendo o onboarding, vai adicionando utilidade até a hora que isso vai estar massificado. E aí sim a gente vai ter um produto que é utilizado por milhões de pessoas. Para fechar, longo prazo, utilidade, educação, para que da próxima vez que a gente fizer a pergunta sobre quantas pessoas aqui têm tokens de fãs, a resposta ser maior, é isso? Considerações finais de vocês? Cara, eu sou bastante empolgado com tudo que a gente está vivendo, né? Eu acho que um evento como esse aqui, para mim, é um exemplo disso. Um evento cheio de gente interessada, cheio de projetos sendo compartilhado, vários palcos, pessoas super empolgadas, isso num bear market que a gente já está vivendo desde o início do ano. Isso para mim mostra muito que a gente não tem só uma galera que está querendo ganhar dinheiro por ganhar, pelo contrário, tem pessoas que de fato acreditam no potencial e que estão construindo focados no longo prazo. Então, por conta disso, cara, eu sou bastante empolgado e acho que, enfim, é difícil dar um prazo de
temporal, digamos assim, mas não sei, acho que, por exemplo, falando de ticketing e em blockchain, eu julgo que, cara, em 3 a 5 anos no máximo isso já vai ser totalmente massificado, minha visão, e acho que isso vai ocorrer com outras aplicações também. É só agradecer o convite aí, foi muito legal. Realmente acredito que a gente está vivendo uma mudança de paradigma grande como sociedade e ver um evento desse tamanho aqui dá mais convicção disso, né, do que está por vir. Isso, só fazer um último recado aqui. Assinem The Block Point, newsletter do meu camarada Edu Mendes aqui, uma das poucas newsletters em português, 100%, muito boa. O cara sabe muito, está sempre compartilhando case legal, então fazendo um jabá aqui que ele merece, que o cara é muito bom, faz um trabalho muito bacana. Valeu, pessoal. Valeu, obrigado. galera. Valeu. Por tudo isso aí.